retomando o nosso estudo sobre o artigo do professor Jandir, Deus está morto, graças a Deus. Neste vídeo eu vou iniciar a minha explicação sobre este vídeo. Eu começo a minha explicação falando para vocês uma frase que se encontra no livro dele, que serviu de base, também de referência bibliográfica para mim estudar um pouco esse artigo, que até se encontra na livraria lá da filosofia, que é em relação à América Latina, o nome do livro dele. Ele coloca uma frase muito interessante que eu acho que explica bem, dá uma introdução boa neste artigo dele, que é a seguinte frase: o homem não é fruto apenas de suas necessidades, pulsões, de seu passado, mas também de seus sonhos, de seus desejos e de suas esperanças. Então o professor Jandir começa seu artigo fazendo algumas perguntas. Será que a filosofia tem algo a dizer sobre Deus? Mas quando a filosofia se refere a Deus, a que está se referindo? E ele coloca alguns autores que identificam Deus como absoluto. Aristóteles dizia que Deus como causa última. Descartes colocava que a ideia de perfeição absoluta contida no meu pensamento e assim deveria existir. Já Kant, ele colocava a sua ideia como o princípio último do pensamento, senão as condições a priori do conhecer enquanto consciência. E Hegel, ele colocava o absoluto enquanto construto da consciência. Então essa filosofia, ela pretendia identificar esse absoluto com Deus. E nesse sentido, Jandir ele coloca a seguinte pergunta: caberá a Deus, neste estreito método de racionalidade que alguns pretendem chamar de filosofia? Pode a filosofia dar conta somente de uma realidade que couber na conta de um silogismo lógico? Então, com este artigo, o que Jandir pretende? Ele pretende mostrar que a filosofia deve ser teimosa, que ela deve pensar sobre Deus e a experiência de Deus. E que Deus, e ele vai falar melhor nisso depois no seu artigo, ele não pode ser identificado simplesmente com o absoluto e nem com o Deus do estado de cristandade. Então, para tentar solucionar essas questões, Jandir, ele já coloca a frase do Nietzsche, para dar um conceito melhor no seu artigo. É que Deus está morto, aquilo que Nietzsche falou, que Deus está morto e que nós o matamos. Deus morreu e viva o super-homem. Para Nietzsche, a religião era uma forma de gratidão do homem. O homem está agradecido e por isso precisa de um Deus. Então, esse é o endereço principal do artigo do professor Jandir, que a filosofia ela pode pensar a Deus, mas não como absoluto, e nem com Deus do estado de cristandade que ainda envolve nossa sociedade. Então, mas por que Jandir escolheu esse nome? Deus está morto, graças a Deus, essa sentença que Nietzsche colocou. Na verdade, para o professor Jandir, este Deus que Nietzsche diz que o mundo ocidental matou, ele nunca existiu, nunca nasceu. Ele foi um ídolo criado ao qual foram sacrificados milhões de homens. Então, este é o Deus do estado da cristandade, segundo ele. E desta caricatura de Deus nós devemos ser ateus, sob pena de não sermos homens. Mas que Deus é esse? Nós sabemos, até em relação ao vídeo que eu já coloquei para vocês, que este Deus é cria do estado de cristandade, da fusão, como já vimos, do cristianismo com as culturas greco-romanas. Então, o Jandir começa o seu artigo explicando o conceito de Deus nesses povos, nos povos pré-semitas, semitas, indo-europeus e depois no estado de cristandade. Então, primeiro nós começamos com o conceito de Deus na cultura pré-semita. As culturas pré-semitas insistiam que era preciso, como nós vimos, desfigurar a figura e deformar a forma, para poder significar. Que a verdade não aparece nem é acessível, senão na parábola, na poesia. O homem e seus desejos têm múltiplos rostos, e não se esgotam numa forma, num nome ou num objeto, como depois o estado de cristandade vai colocar. Antes da morte, na vida sobre a terra, tudo é efêmero para essa cultura, provisório e passageiro. Então Deus, que expressa o desejo mais profundo do homem, tem sempre um rosto feminino, masculino e múltiplo. A mulher entre os povos pré-semitas, como nós vimos, tem um lugar social, político e cultural próprio, porque estes povos não aceitam a propriedade da terra como critério definidor do homem. A comunidade tem valor determinante. Por isso, seu Deus é a expressão do desejo integrador
da comunidade, integrador de todas as coisas. Para os semitas agora, entre eles os hebreus e cristãos, Deus se expressa na alteridade, no outro homem que me surpreende sempre como liberdade, como novidade absoluta, é transcendência, é outro de mim e não apenas um outro eu, como minha imagem e semelhança. Mas como eles descobriam isso? Nós vimos que era através da escuta, que é crer na palavra do outro, interpretar, traduzir. Eles diziam que só no escutar é possível a fala, ou em um encontro com o outro de mim. Então, no artigo, agora o que o Jandir coloca? Ele começa a explicar sobre a origem da palavra Deus. Deus é um nome indo-europeu, deriva de dia. E o dia é para o indo-europeu o instrumento pelo qual o homem proprietário domina sozinho a terra, o gado, os outros e a si mesmo. Este Deus não é o Deus de Javé, dos povos pré-semitas, mas foi assim que o Estado de cristandade ensinou. O Deus Javé, ele manifesta-se numa linguagem sacramento, na mesma no qual tem acesso ao outro. Por ele tudo foi criado, nada é divino senão ele. Por isso os povos, os homens semitas, eles não se ajoelham diante de nada, nem de si mesmo. Por isso Javé não é o Deus do Estado de cristandade e nem o Deus que me matou. Deus é amor, o coroamento, o acabamento, e não é um ídolo que exige sangue e sacrifício. E assim, a ressurreição de Jesus é para os cristãos a superação de todo sacrifício. Não é pela dor, morte, sofrimento e imolação de si e dos outros que o homem se salva e se realiza. A ressurreição de Cristo, segundo o professor Jandir, venceu tudo isso. Ela é o arquétipo mais profundo da antropologia cristã, o fato histórico definitivo e definidor do homem, do humano no ano. Por outro lado, os indo-europeus, cuja expressão maior nós sabemos que é a cultura greco-romana, trouxeram para o Ocidente outro núcleo ético-mítico. Qual é? Que o homem se define como proprietário do gado, da terra, dos outros e também de si e de Deus. Assim, tornou-se necessário um Deus que não é apenas vingativo, rancoroso, mas é a própria vingança, fonte de toda a violência que o homem carrega dentro de si. Assim, este homem é um ser solitário, proprietário de tudo, e o outro, como definiu Sartre, é o inferno. Este homem proprietário, segundo Jandir, é um ser impossível. Por quê? Não pode ser homem, é a negação de si mesmo. Assim, o homem é vítima de si mesmo, sacrifica os outros no altar da liberdade, onde se funda na propriedade, na proibição e na lei. A religião, então, constitui-se como ilusão de expiação, sinal de impotência e recomposição da ordem da propriedade, Deus e do homem. O estado de cristandade, como nós vimos, é a fusão contraditória dos núcleos semitas e indo-europeus, tendo como condição a eliminação dos povos pré-semitas. Essa fusão, que se consolida no feudalismo, ela transforma-se na essência dialética da sociedade moderna. Então, no próximo vídeo, eu vou terminar este artigo do professor Jandir e também dar a minha opinião e fazer algumas colocações.